longo da nossa caminhada, no sentido da construção da Amazofia como um conjunto de conhecimentos advindos de experimentos psíquicos, mediúnicos, sobre a humanidade, sua origem, sua natureza, nós encontramos grande quantidade de pessoas, de médiuns sensitivos e grupos organizados, afinizados com essa mesma busca, com essa mesma procura, né? Ansiosos também por terem um esclarecimento maior, mais profundo, a respeito de nós todos e da experiência que vivemos e, sobretudo, da grande transição planetária que estamos passando. Certa vez, então, no Espírito Santo, no Estado do Espírito Santo, que é uma unidade política da nação brasileira, nós conhecemos um grupo que, com muitos anos de experiência e que havia se organizado numa casa ramatiz, né? Isto é, um grupo psicomediúnico vinculado a essa maravilhosa entidade que é Ramatiz, também conhecido como Mestre Kuthumi ou Kuthumi, também conhecido como Pai Cetra Branca, conhecido também, por exemplo, na tradição cristã católica romana como Francisco de Assis. Enfim, essa casa, eles estavam compilando um conjunto de informações muito interessantes e eu tive a felicidade de fazer parte de alguma dessas sessões, porque eu continuamente ia nesse lugar, né, em Vitória do Espírito Santo, e aquela coleção de orientações, de diretrizes, porque alguém lá havia formulado a seguinte questão: puxa vida, hoje vivemos um tempo tão confuso, de tantas contradições, de tantas informações, será que a espiritualidade não poderia deixar registrado para a humanidade um conjunto ou uma diretriz, um conjunto de diretrizes que pudesse fazer com que todos os esforços de homens e mulheres de bem, de paz, pudessem ser coordenados, pudessem construir alguma coisa em comum, porque hoje parece que um puxa para lá, outro puxa para cá, as perspectivas são muito diferentes, muitas pessoas trabalhando para si mesmos, enfim, muitas pessoas ainda comprometidas com o modelo de cultura e de sociedade em que a gente vive, onde o mundo privado é um mundo levado muito a sério, onde a comunidade fica de lado, onde o coletivo é esquecido. Enfim, essa questão gerou, eu não sei nem se foi uma coisa assim, vamos dizer assim, premeditada. O fato é que esse conjunto de diretrizes foi escrito à mão, né, por um pequeno grupo de sensitivos brasileiros e foi guardado na gaveta há um tempo. Esse material, eu fiquei com parte dele, depois consegui completá-lo, não totalmente. Ele deu origem ao que hoje é chamado de Agenda Aquariana. Um nome moderno, porque a palavra agenda hoje está presente no todo o vocabulário, na mídia, relativo a um conjunto, a um grupo de intenções, né? Aquariana porque se refere ao ciclo que vem, ao ciclo que está por se abrir, ou já está se abrindo diante da humanidade. A agenda aquariana, portanto, seria 22 grandes diretrizes, foi organizada dessa forma, em 22 parágrafos, que contém diretrizes muito curiosas, que podem perfeitamente, pela profundidade delas, embora muito simples, podem perfeitamente coordenar esforços do planeta inteiro para que haja uma coerência nesse tempo tão tumultuado de todas as iniciativas que estão ocorrendo no mundo, entre aqueles que anseiam e lutam e trabalham e procuram viver novos paradigmas, com uma perspectiva distinta, visando uma civilização de paz, uma civilização verdadeiramente próspera, feliz, simples e avançada ao mesmo tempo, aberta à espiritualidade, não num sentido religioso, mas num sentido realmente transcendente, aberta aos povos do espaço, abertas às inteligências de outras dimensões de realidade, aberta também às dimensões internas do ser, e que possa também integrar as nossas sucessivas vidas na fisicalidade ou em outras dimensões de realidade, quer dizer, uma civilização nova. Essas diretrizes
permaneceram muito esquecidas e guardadas longo tempo. Mesmo eu que participei da experiência, nem tinha muita noção do quanto isso era importante. Houve singelas tentativas de tornar isso mais conhecido, mas não havia condições adequadas na época. Isso ocorreu em torno do ano 98, 97, 98, 99, aproximadamente. A internet não era alguma coisa muito conhecida no meio em que esse fenômeno ocorreu, essa compilação de diretrizes, de modo que só bem depois, eu e umas outras poucas pessoas tivemos a oportunidade de vamos levar isso aqui a sério, isso aqui é muito sério, é muito importante, a humanidade precisa tanto de uma diretriz, precisa tanto de um caminho lúcido e simples, que todas as culturas e povos do mundo e todos os grupos comprometidos com esse advento desse novo tempo possam entender, compreender e enfim, se articular para chegar num resultado palpável, né? Principalmente considerando a grande confusão na qual estamos hoje todos inseridos, né? Uma economia caótica, países em desavença, possibilidade de guerra nuclear de novo, né? Muita atividade escusa circulando também no mundo inteiro, governos comprometidos com ideias que não têm nada a ver com os interesses da comunidade, enfim, cidades extremamente agressivas e poluídas, gigantescas, sem nexos, né? E, por outro lado, pequenas povoações pobres e miseráveis espalhadas num monte de lugar, alimentação totalmente contaminada, ar contaminado, água poluída. Nós vivemos realmente num mundo que está precisando ser passado a limpo, né? Essas diretrizes, elas nascem no Brasil por um acaso, talvez, embora acredito que possam haver versões dela em outros países, ainda que não colocados assim, vamos dizer, de uma maneira organizada. O fato é que esse documento hoje está na internet, com essa denominação em português, Agenda Aquariana, né? Conjunto de 22 diretrizes e que tem também um anexo, eu diria que é o lado mais profético da Agenda Aquariana. Ela diz o seguinte, que a humanidade da Terra já começa a se organizar como se organizam os povos do espaço, porque a Terra deixará de ser um lugar de uma civilização fechada em si mesma e passará a ser uma civilização aberta ao cosmos. E que a primeira grande implicação disso é de que as nossas nações não serão mais nações territoriais, culturais ou étnico-religiosas, mas, na verdade, representações de uma das 16 grandes famílias que constituem o reino humano como fenômeno cósmico universal. Isto é, a criatura humana existente em todos os universos, elas se organizam em 16 grandes famílias quando estão nesse plano da fisicalidade. De modo que na Terra as nações futuras também serão reflexo dessa realidade maior. Existirão na Terra 16 grandes redes, vamos dizer assim, de estabelecimentos, de assentamentos humanos, cada qual vinculado a uma dessas famílias que no espaço interagem em perfeita harmonia e que, portanto, muito possivelmente, na Terra também se interagirão, manterão uma estreita relação de muito amor, de muita fraternidade, em que pese cada uma delas ter as suas peculiaridades, né? Essa talvez seja uma concepção de civilização futura que já está pronta, né, em algum nível de consciência da própria humanidade da Terra e que está começando a se precipitar na fisicalidade, através da ação de grupos que hoje dispersos, grupos que sequer hoje imaginam que trabalham em torno de uma agenda comum, grupos que se encontram em outros níveis para dialogar e estabelecer prioridades e diretrizes menores e que, uma vez na fisicalidade, em estado de vigília, acionam os mecanismos institucionais, convencionais, permitidos pela nossa cultura, para realizar essas 16 redes mundiais de assentamentos agroecológicos que vão permitir uma nova forma de viver na Terra, em que pese a simplicidade deles hoje,
essas 16 redes mundiais atingirão patamares de científicos tecnológicos extremamente elaborados. Por exemplo, máquinas voadoras, como os antigos volitores Svimana, serão resgatados. Sistemas de cura, autocura e regeneração de tecidos e órgãos serão coisas comuns, não pela medicina atual,